Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael e hoje eu estou aqui para mais um vídeo aqui no canal. Bom, neste vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o rei Davi, vou fazer a introdução à história deste grande personagem. Davi, ele foi um homem de grandes feitos, foi um homem que teve o seu nome marcado na história e até hoje ele é conhecido. Ele teve muitos títulos, como o homem segundo o coração de Deus, o jovem que matou o gigante Golias, o maior rei de Israel, o suave em salmos de Israel, dentre muitos outros. O suave em salmos de Israel, ele foi chamado assim porque dos 150 salmos que estão na Bíblia, que estão registrados na Bíblia, 73 desses salmos são atribuídos a ele, ou seja, a maior parte do livro de Salmos foi escrito por Davi. E o homem segundo o coração de Deus, porque apesar de seus muitos erros, que você pode ver em 2 Samuel 11 e 24, apesar de seus muitos erros, Davi foi um homem que foi um exemplo de obediência, arrependimento, fé, humildade, porque ele até errou. O erro dele, ou os erros dele, foram piores até do que o rei Saul, porém a diferença é que ele se arrependeu, se humilhou, ele foi humilde, diferente de Saul, que foi apenas cometendo um erro atrás do outro, sem se arrepender. E foi por isso que Davi, ele teve o seu nome marcado na história como o homem segundo o coração de Deus. E nós podemos seguir o exemplo dele, porque nós podemos até cometer erros, porém se nós vivemos uma vida de humildade, de arrependimento, nós também podemos ter o nosso nome marcado na história como um herói da fé, que Davi também foi, ele teve o seu nome registrado em Hebreus 11, que é um capítulo conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé, onde tem muitos exemplos de fé, é, muitos exemplos de personagens bíblicos que foram exemplos de fé. E o nome de Davi aparece também nesse capítulo. Bom, a primeira vez que o jovem Davi aparece na Bíblia foi em 1 Samuel 16, onde está registrada a passagem em que Deus fala com Samuel, falando para ele se levantar, para ele parar de ter dó de Saul, porque Deus já o havia rejeitado como rei, porque viu que ele insistia em desobedecer a Deus e não respeitar os seus mandamentos. E então Deus ordena que Samuel se levante, vá à casa de Jessé, o belemita, e unja dentre os seus filhos um deles como rei de Israel, como futuro rei de Israel. E então Samuel vai lá até a casa de Jessé, faz um sacrifício e depois janta com Jessé e seus filhos. Nesta ocasião, Samuel ele chama os filhos de Jessé para que um deles fosse ungido rei de Israel. Porém, até aquele momento, Samuel não sabia que o escolhido de Deus era Davi. É tanto que quando o primeiro filho, Eliabe, se apresenta, Samuel de cara ele chega a acreditar que o escolhido era Eliabe. É tanto que ele diz em seu coração: certamente está diante do Senhor o seu ungido, porque Eliabe era um homem de porte, era um soldado do exército. Ele tinha a pose de líder, pelo fato de ele ser um homem hábil em guerras. Porém, nós não sabemos, a Bíblia não diz quais foram os erros, os pecados de Eliabe, porém Deus diz para Samuel que ele o havia rejeitado, Deus havia rejeitado o Eliabe, porque o Senhor não vê apenas a aparência, ele não vê a aparência como o homem vê, mas Deus olha para o coração.
ele escolhe por causa do coração, porque nós podemos até ter uma aparência boa, porém se nós não tivermos um coração humilde, não adianta de nada diante de Deus. Adianta diante dos homens, mas de Deus não. Porque para tocar o coração de Deus, nós precisamos de um coração humilde, não de uma aparência boa. E Jessé apresentou os seus 7 filhos para Samuel, porém nenhum deles era o escolhido do Senhor. Então Samuel pergunta: acabou-se os mancebos ou os jovens? E Jessé diz que havia um que estava no campo, cuidando das ovelhas dele. Então Samuel diz para chamar Davi, porque eles não se assentariam à mesa enquanto o mais novo não chegasse. Então quando Davi chega a casa, Samuel unge Davi como rei de Israel. A Bíblia não diz se Samuel diz para Davi que ele ali estava sendo ungido para ser o futuro rei de Israel. Porém, nós sabemos hoje em dia que foi para isso que Samuel ungiu. Porém, vamos supor que Samuel não disse. Então, os seus irmãos não sabiam para que ele estava sendo ungido, porém, como era costume, o profeta ungir alguém como seu sucessor, então eles poderiam estar pensando que Davi estava sendo ungido como o sucessor de Samuel, porém nós sabemos que não era isso. Davi estava sendo ungido como o futuro rei de Israel. E então, nesta ocasião, o Espírito de Deus passa a habitar em Davi e se retira de Saul, que passa a ser atormentado por um espírito maligno mandado por Deus. E é por causa disso que futuramente Saul manda chamar Davi para que ele toque harpa diante dele, porque apenas assim Saul se acalmava da sua angústia. E após este episódio da unção de Davi e a perturbação de Saul, a Bíblia relata a história da guerra contra os filisteus, onde aparece o famoso gigante Golias, filisteu. Então, nesta parte da história, o exército de Saul foi para a guerra, porém o que eles não sabiam, o que eles não esperavam, é que dessa vez seria uma guerra diferente, porque apareceu um gigante que tinha quase 3 metros de altura. E nesta disputa, Golias afronta Israel durante 40 anos, dizendo que ele queria que apenas um homem aparecesse para pelejar contra ele, e que se Golias vencesse os israelitas seriam servos dos filisteus. Porém, se o soldado israelita vencesse Golias, os filisteus seriam servos de Israel. E então, todos os soldados de Israel, inclusive o rei, ficaram amedrontados. Nem o próprio rei teve coragem de lutar, porém ele ofereceu várias recompensas para o homem que pelejasse e vencesse o gigante filisteu. Dentre essas recompensas estava a promessa de que a casa de seu pai seria isenta dos impostos e que a filha do rei seria dada em casamento para este tal homem. Porém, mesmo com estas recompensas, ninguém se voluntaria para guerrear contra o filisteu. E é nesta ocasião que aparece Davi, sendo enviado por seu pai para enviar comida para os soldados e seus irmãos. Então Davi, enquanto entregava os alimentos, ele ouviu dizer do filisteu que caso ele fosse vencido,
os israelitas governariam sobre os filisteus. Então Davi, vendo a afronta do filisteu, que já estava afrontando Israel por 40 dias, ele procurou primeiramente saber qual era a recompensa, quais eram as recompensas prometidas para quem vencesse o filisteu, e logo após consultar os soldados com relação a isso, ele se voluntaria para guerrear contra o filisteu. Então ele vai até o rei, ele é apresentado ao rei para pelejar contra o filisteu, e o rei Saul, ao invés de encorajá-lo, ou então ele mesmo ir lutar contra o filisteu, ele tenta desanimar Davi, dizendo que ele não podia guerrear contra o filisteu, porque o filisteu ele era guerreiro, era soldado desde a sua mocidade, enquanto Davi era apenas um jovem pastor de ovelhas. Porém, Davi insistiu, dizendo que ele já havia lutado e matado um urso e um leão enquanto cuidava das ovelhas de seu pai, porque os tais animais tentaram roubar e matar uma das ovelhas de seu pai, porém Davi ele pegou da barba dos animais e os matou. Então Saul permite que Davi vá guerrear contra o filisteu, dizendo que Deus seja contigo, e empresta algumas armaduras para o jovem pastor de ovelhas. E ele não aceitou, porque ele nunca havia experimentado tais roupas antes. Mas ele disse que iria ir com a sua própria roupa e a sua própria arma. E a arma usada por Davi foi uma pedra e uma funda. Então Davi se apresenta diante do filisteu, dizendo que ele estava indo até Davi com armas, escudos e armaduras, porém Davi estava indo até ele em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem ele havia afrontado e estava afrontando. Então o gigante filisteu, após amaldiçoar Davi e desprezá-lo em nome de seus deuses, ele vai até Davi tentando matá-lo, porém Davi, jogando uma pedra sobre ele, o gigante cai, e através da própria espada do filisteu, Davi arranca a cabeça de Golias, e através disso garante a vitória sobre o povo, a vitória do povo de Israel sobre os filisteus. Então a Bíblia diz que os filisteus, vendo que o seu campeão era morto, eles fugiram desesperados, vendo o que havia acontecido. Então os israelitas, eles venceram, tiveram uma grande vitória sobre os filisteus. E depois disso, a Bíblia diz que Saul, ele gostou tanto de Davi que não permitiu mais que ele voltasse para a casa de seu pai, e ficou ali com ele, sendo seu pajem de armas, o seu escudeiro, que era quem carregava as armas e o escudo do rei. E depois disso, apesar de Davi ter ficado amigo do rei por um tempo, futuramente ele começou a ter que fugir, porque Saul, por inveja de Davi, começou a persegui-lo. Porém, o filho do rei, Jonatas, se tornou amigo de Davi. A Bíblia diz que depois da vitória de Davi sobre Golias, a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi. Eles se tornaram melhores amigos, até o dia da morte de Jonatas. Bom, o resto da história eu vou deixar para um próximo vídeo, porque a história de Davi é muito grande. Mas a história de Davi é muito grande. Se fosse ficar em apenas um vídeo, iria ficar muito longo.
Então eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, peço que você curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Agradeço por ter assistido até aqui. Fica com Deus e até o próximo vídeo.